Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve uma hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Nós hoje vamos falar sobre um tema que eu considero bastante importante, que tem a ver com a qualificação. Ok? Então, este é um espaço que eu considero importante para nós podermos então partilhar todos os nossos conceitos, todas as nossas ideias e quem estiver a assistir desse lado já sabe que o vosso contributo, as vossas ideias são fundamentais. Então, o que é isto de qualificação? Antes de mais, qualificação mais não é do que uma fase do funil de vendas. O que é o funil de vendas? O funil de vendas é uma descrição do processo comercial e varia de empresa para empresa, varia consoante a situação onde nós estamos. Então, o que é que eu vos quero dizer? Em primeiro lugar, a primeira fase do funil de vendas é a prospecção, ou seja, vai ser a fase em que nós vamos à procura de clientes. Ok? Não é hoje o tema, existe um episódio com isso, mas a prospecção pode ser ativa, pode ser passiva, pode ser inbound, outbound. Existe um episódio em que nós falamos exatamente sobre isto. Depois de eu identificar, então, quem são os meus potenciais clientes, aquilo que eu faço é uma marcação de reuniões. E havendo então aquilo que é a reunião, o próximo passo passa então por este que nós temos aqui. A terceira fase, que é a qualificação do cliente. E o que eu me tenho apercebido quando eu faço o acompanhamento de comerciais ou quando eu trabalho com empresas? É que muitas vezes, não vou dizer todas as vezes, estaria a mentir, mas muitas vezes, o grande problema ou a grande causa que está por trás de uma taxa de fechos baixa tem a ver com a não qualificação de clientes. Tem a ver em eu não perceber, não fazer esse trabalho prévio se fazem parte ou não fazem parte daquele que é o meu perfil ideal. Faço então a explicar. Eu fui ao Primeirão e fui ver o que é isto de qualificação, não é? O que é isto de qualificar clientes. Então, qualificar mais não é do que verificar se tem uma determinada qualidade. E como é que eu consigo ver se um determinado bem ou um determinado produto tem qualidade? Ora bom, através daquilo que são as indústrias ou os serviços, para nós sabermos se um determinado bem ou um serviço tem uma determinada qualidade, digamos que tem que respeitar um padrão. Ora, quando nós só fazemos uma qualificação de clientes, mais não é do que nós verificarmos se os clientes, ou neste caso os potenciais clientes, respeitam determinadas características e que nós podemos dizer se é um potencial cliente com qualidade ou não. Então, indo àquilo que é o primeiro ano, qualificação, temos então que, qualificação é dar uma qualificação a, indicar a que qualidade ou classe pertence a alguém ou alguma coisa, ou apreciar, avaliar, classificar, enobrecer ou ilustrar. Eu acho que aquela que melhor se ajusta ao, ao trabalho de qualificação num processo comercial é este, que é o segundo, ou seja, indicar se aquele potencial cliente tem qualidade ou não tem qualidade para os produtos e serviços que eu estou a apresentar.
Então, para eu fazer isso, esta sempre foi uma preocupação há muitos, muitos anos, de todos os comerciais, não é uma preocupação de agora, mas o que acontece? Muitos comerciais aquilo que fazem é saltar etapas, como se isso permitisse fechar mais depressa. Não, não é possível. Ou seja, eu tenho que fazer prospecção, eu tenho que primeiro perceber se tem ou não tem qualidade, identificar necessidades, por aí fora. Então, uma das formas que eu tenho de fazer e perceber a qualificação tem a ver com uma matriz que nós aqui temos que se chama matriz da qualificação. E nesta matriz da qualificação, o que é que eu tenho? Eu tenho duas variáveis. A variável da maturidade, ou seja, se conhece ou não conhece o produto ou serviço que eu vendo. E depois tenho a maturidade do fit ou do encaixe, ou se enquadra naquilo que é o produto ou serviço que eu vendo. Então, quando eu tenho um determinado cliente que não se enquadra no produto que eu tenho, e, por outro lado, não tem qualquer conhecimento do produto ou serviço que eu tenho, então é aquela qualidade que nós chamamos de lixo. O que é que isto significa? Para nós não nos interessa. Ou seja, não faz sentido eu estar a investir muito tempo. Ok? Quando é que eu aconselho a fazer este tipo de qualificação? Olha, ou no início da marcação, da entrevista, mas isso muitas vezes não é feito pelos comerciais, às vezes é feito por entidades externas, ou então numa fase inicial da nossa entrevista, e hoje, se calhar, numas primeiras entrevistas, eu acho que deveremos adotar, ajustar esta postura, vamos assim dizer, online, de sermos mais eficientes neste. A segunda situação que nós temos é o quê? É quando alguém que trabalha há muito tempo connosco, de repente deixa de ter necessidade do nosso produto. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que, olha, e durante muitos e muitos anos, como vocês sabem, eu trabalhei com seguros de crédito e uma das atividades que está excluídas dos seguros de crédito é a comercialização a organismos públicos. Se eu tive um cliente que durante muitos anos teve seguro de crédito comigo, mas de repente passou a vender a 100% para organismos públicos. Então, apesar de ter grande maturidade, significa que neste momento já não se encaixa, já não está fit, já não faz o fit com o meu produto ou serviço. Então, aquilo que devemos fazer é o abandono. Terceira situação. A terceira situação é quando eu tenho alguém que se encaixa muito com o meu produto ou serviço, mas que ainda não tem grande conhecimento do produto ou serviço que eu vendo ou não tem grande conhecimento da minha empresa. Então, eu, enquanto vendedor, aquilo que eu vou ter que fazer vai ser educar. E nós, depois, poderemos, se vocês assim entenderem, discutir de que forma podemos educar. Será através de reuniões, será dando testemunhos, será apresentando dados, será criando uma newsletter, mas, no fundo, eu tenho que ir nutrindo esse potencial cliente. E, por fim, temos então a última situação, e a última situação é onde fazemos do nosso dinheiro. E onde é que nós fazemos o nosso dinheiro? É quando ele se encaixa perfeitamente connosco e trabalha há muito tempo connosco. Ok? Aí, digamos que o topo da qualidade. Ok? Então, porquê é que isto é tão importante? E porquê é que esta matriz nos pode ajudar? Esta matriz ajuda-nos para nós ganharmos consciência de quais são os clientes que podem estar aqui, no lixo. Não faz sentido eu estar, neste caso, a gastar tempo com este tipo de clientes. Ou clientes que já os tenho, querem se ir embora e eu ainda não ganhei consciência que ele verdadeiramente não se encaixa. Ora bem, onde é que nós, onde é que está o nosso trabalho enquanto vendedores? Onde é que nós temos que demonstrar se temos ou não temos competências comerciais? Exatamente aqui neste quadrante, no quadrante do educar. E relativamente a este quadrante, aquilo que nós vamos ter que utilizar são exatamente ferramentas que nos permitem então qualificar. Ora bom, nos anos 80, a IBM verificou o quê? Verificou que os seus comerciais gastavam, desperdiçavam imenso tempo em
fazer uma grande, vamos assim dizer, um grande tempo entre o momento em que apresentavam uma proposta e o fecho. E muitas vezes aquilo que acontecia é que não conseguiam obter uma resposta imediata pelos clientes. Eu até diria que o grande problema estava nas situações em que nem obtinham nenhuma resposta. Porquê? Porque os comerciais continuavam sempre a insistir sobre aqueles clientes, vamos assim dizer, hibernados, não é? Que não reagiam, e de alguma forma aquilo fazia com que eles perdessem grande tempo em toda a gestão comercial que era ineficiente. Então aquilo que a IBM fez foi então criar uma ferramenta que permitisse aos vendedores, quando contactassem numa empresa, perceber quais eram 4 fatores que determinavam se aquela empresa tinha ou não tinha qualidade. E essa ferramenta é essa que está aí, com o nome de Paint. Ok? Então, o que é que os vendedores, quando contactavam os clientes, tinham que perceber? Primeiro, budget, daí o P, orçamento. Que orçamento tem este cliente? Parem no seguinte: se a IBM contactasse na altura um cliente e dissesse que só tinha um orçamento para informática de $200, ok, significava que não se enquadrava naquilo que era o perfil. Outro ponto que era importante eles terem noção: há de autoridade. E porquê que era importante eles perceberem se com quem estavam a falar, se tinha autoridade ou não tinha autoridade para tomar decisão? Porquê que era importante isto? Porque muitas vezes eles tinham negociações comerciais, mas como a pessoa a quem estavam a apresentar não continha liberdade, autorização para tomar uma decisão, aquilo que acontecia era que depois essas pessoas desapareciam ou diriam: olha, eu agora vou ter que apresentar à administração ou vou ter que apresentar alguém que tome essa decisão. Ou seja, os vendedores tinham passado grande tempo a discutir, a negociar com alguém que depois não tinha autoridade para fazer essa tal decisão. Depois temos aquilo que é o N, necessidade, ou seja, perceber quais são as necessidades daquele cliente. Fundamental, ok? Portanto, isto é um trabalho que muitas vezes os vendedores, quando chegam a uma empresa, aquilo que fazem é depositar um guião, um script, com todas as características de todos os produtos que têm, quando realmente não se preocupam em perceber primeiro quais são as necessidades para transformar as características em benefícios para os potenciais clientes. E por fim, temos aqui o último ponto, mas um último ponto que eu considero fundamental até em termos de gestão de tempo, que é o T, que é o timeline, ou seja, o prazo. Isto porquê? Eu não sei se já vos aconteceu ou não, olhem, comigo é muito frequente acontecer, que é eu ter empresas que me contactam a pedirem uma proposta urgente. E o que é que nós muitas vezes acabamos por fazer? Paramos aquilo que estamos a fazer, vamos preparar a proposta que nos solicitaram, enviamos, e quando contactamos passado alguns dias, a resposta que nos dizem é: olha, isso agora está em análise, dou-lhe uma resposta no próximo mês. Então aquilo que é importante, até para nós gerirmos bem o nosso tempo, passa exatamente por isto. Passa por eu perceber quando é que vai ser tomada uma decisão. Qual é o deadline? Há urgência ou não há urgência neste processo de decisão? Isto para quê? Para eu próprio também poder gerir o meu próprio tempo e as expectativas perante aquele potencial negócio. Ok? Portanto, esta é uma ferramenta esta que foi criada nos anos 80 pela IBM. Ok? Aquilo que depois aconteceu foi criada uma outra ferramenta mais tarde. Esta ferramenta, vamos assim dizer, mais direcionada para as empresas que desejam vender soluções de alto valor agregado. E neste caso estamos a falar de uma ferramenta que é PACT. Okay? PACT, mais uma vez, um acrónimo. Okay? E então temos o P. Okay? O P significa a dor, pain. E aquilo que nós, no fundo, temos que perceber é o que é. A empresa
tem dor para as soluções que eu consigo resolver, ok? Isto porquê? Se a empresa já tiver dor, significa que está mais aberta para me ouvir a mim e para ouvir as soluções que eu tenho. Segundo ponto que nós temos é da autoridade, tal como nós vimos. No outro caso, o objetivo aqui é percebermos se o interlocutor que está connosco é a pessoa que toma ou não toma a decisão. Mas relativamente ao interlocutor, nós temos que saber, neste caso, relativamente à autoridade, temos que saber muito bem colocar as questões, apresentar estas questões, para quê? Para não sermos enganados. Passo-me a explicar. Se eu estiver numa reunião e perguntar diretamente à pessoa que está à minha frente e disser assim: olha, desculpe lá, você tem algum poder de decisão? A pessoa, o que é que vai fazer? Até porque a pergunta pode ser feita num tom de voz em que ela se pode sentir melindrada se disser que não, ou seja, dar uma imagem negativa daquilo que é o seu valor ou a sua presença dentro da própria empresa. Pode dizer logo que sim. E aquilo que vai acontecer é o que é? Nós estamos ali a desenvolver todo um processo. Acreditamos que aquela pessoa é, porque ela nos disse que é. Nós é que colocamos a pergunta no tom de voz errado e se calhar também com as palavras erradas. E quando chegamos ao fim, a pessoa a pessoa do outro lado, se calhar disse-lhe que não quer avançar, ela pura e simplesmente desaparece. Okay? Porquê? Porque não tem coragem de nos dizer o quê? Duas coisas. Primeiro, que afinal não foi ela que decidiu, foi outra pessoa, e que a outra pessoa que decidiu não quer avançar. Então, aquilo que nós aqui temos é o que é? É saber colocar a pergunta da forma correta e com o tom de voz correto. E como é que nós podemos fazer isto? Olha, da seguinte forma. Para além de si, existe mais alguém no processo de negociação. E reparem, desta forma, nós estamos a abrir o leque, estamos a incluir essa pessoa, mas estamos a abrir o leque para outras pessoas. O que torna mais fácil o interlocutor dizer-nos a verdade. Depois temos o C, que é consequência. E aqui a consequência passa por perceber o quê? Aqui a consequência passa por eu ter a noção de que as pessoas, temos que nos lembrar sempre desta frase do Jeff A. Gitmer, que diz: as pessoas adoram comprar, mas detestam vendedores. O que é que isto significa? Se o meu produto resolve um determinado problema e se o cliente tem essas dores, tem que ser ele a verbalizar a implicação de manter essas dores. Ou seja, não faz sentido ser eu a dizer: olha, se o senhor não resolver isto, vai acontecer isto, isto, isto. Porquê? Porque sou eu um vendedor, sou uma parte interessada e, do outro lado, se não me conhecerem, o que é que poderão pensar? Ok, só dizes isso porque tu vais ganhar dinheiro com isto. Só dizes isso porque és vendedor. Mas se por outro lado eu fizer a pergunta que é, voltemos ao seguro de crédito. Ok, agora, tendo em conta o ambiente económico que existe, se não fizer seguro de crédito, quais é que podem ser as consequências para a sua empresa? E ele então poderá dizer, ok, agora posso ter encobradas, podem os meus clientes ficar sem liquidez com este ambiente, e se não pagarem, eu também vou ter dificuldade em assumir os compromissos com os meus fornecedores, ou com as entidades bancárias, ou até com a própria autoridade tributária. Então, repare, uma coisa é ser eu a dizer, em que aquilo que vai acontecer é, se eu digo, o cliente ou o potencial cliente ergue uma muralha adicional, mas se for o próprio cliente a dizer, aquilo que vai acontecer é que ele emocionalmente está muito mais aberto e disponível para o que o próprio está a dizer. E por fim temos o T, que é o Target Profile. E o que é o Target Profile? É, muito bem, este cliente está dentro daquele que é o meu cliente ideal, está dentro daquele que é o alvo que eu quero atingir. Isto
É um trabalho que já vem de trás, já vem da prospecção. Mas é importante reforçar isto no momento da qualificação. Porquê? Porque eu, no momento da prospecção, posso ter visto e procurado informações na internet, no LinkedIn, noutras redes sociais, achar que sim, mas depois aquilo que vai acontecer é eu só vou conseguir obter uma verdadeira noção, uma verdadeira informação a partir do momento em que eu estou reunido diretamente com. Por fim, temos aqui uma última ferramenta de qualificação, que é o MEDIC, ok? E esta ferramenta MEDIC, é uma ferramenta que eu vos recomendo exatamente se vocês atuam no mercado B2B e se realizam vendas super complexas. O que é que são vendas super complexas? É aquelas em que o prazo de negociação é longo e onde existem vários tomadores de diferentes departamentos que tomam decisões. Em que é que se baseia esta ferramenta? Ora bom, mais uma vez, acrónimo. Primeiro, eu tenho que pensar métricas. E aquilo que eu vou ter que pensar é o quê? Ok, de acordo com a reunião que estou a ter, quanto é que este cliente me poderá vir a comprar? E porquê é que é importante eu pensar nisto? E se vale a pena ou não vale a pena eu estar a insistir naquele negócio? Se vale a pena ou não vale a pena eu estar a insistir? Passo-me a explicar. Se eu sou uma empresa que tem um website que até permite fazer compras online, e se aquele cliente, vamos imaginar que eu sou uma empresa que vendo hardware e software, eu contacto uma grande empresa, ok? Contacto uma empresa até que tem um elevado número de ITCs, ok? Um elevado número de pessoas que utilizam computador. Mas se eu de repente estou a contactá-los e a única coisa que eles têm interesse em adquirir-me é tinteiros, porque tudo o resto, vamos imaginar que vem da casa-mãe e só tem interesse em adquirir tinteiros, faz sentido eu ser o interlocutor direto? Se calhar não. Porquê? Porque se calhar, dada a rentabilidade que eu vou obter dos produtos que ele me vai comprar, se calhar faz mais sentido eu prestar um bom serviço de qualidade, mas direcionar aquele potencial cliente para o meu site, onde ele pode fazer na mesma compra, a compra, ter uma experiência positiva com a empresa, mas eu gerir o meu tempo para clientes que me vão dar aquele que é o meu alvo do ticket médio que eu pretendo atingir. Outra situação que nós aqui temos é quem é a pessoa que está autorizada para tomar a decisão. Para este dado aqui repete-se e repete-se dada a importância que existe. Ou seja, é sempre importante eu ter noção de quem são os interlocutores que têm esse tal poder de decisão. Temos depois aqui outra coisa que é o quê? É eu perceber muito bem quais são os critérios de decisão que o meu cliente utiliza para a compra daquele produto ou serviço. Atenção, não é os critérios de escolha da empresa. Não, é para aquele produto ou serviço. Porquê? Por uma questão muito simples. Aquela empresa, vamos imaginar, pode necessitar de hardware e software, mas há uma coisa que eu também sei, é que ela se calhar também compra sacos do lixo. E se calhar quando vai comprar os sacos do lixo está preocupada em que seja o preço mais baixo. Ora bom, no hardware e no software, quais são os critérios de decisão? O que é que estão à procura? Quais as características? Que benefícios é que aquilo lhes tem que trazer? Porquê? Porque reparem numa coisa, erradamente, nós, vendedores, achamos que os clientes compram sempre pelo fator preço. Falso. Falso. Ok? Pensem, ok? No telemóvel que têm convosco, pensem no carro que vocês tiveram, ou que têm neste momento, e com toda a certeza, o motivo para vocês terem esse carro, o motivo para vocês terem esse telemóvel não foi o preço. Ok? Portanto, é importante, quando eu estou com os meus potenciais clientes, perceber sempre quais são os critérios que eles vão adotar. A seguir, o que é que eu tenho que perceber? É
qual é o processo dentro da empresa e se eu consigo alinhar isso com o meu processo de venda. Passo-me a explicar. Estamos em novembro, 21 de novembro, para ser mais específico. Eu posso estar reunido com um potencial cliente e acreditar que aquele negócio posso concretizá-lo e até me dava bastante jeito eu concretizá-lo para cumprir os meus objetivos anuais. Se eu não perguntar isso ao meu cliente, se eu não perceber muito bem qual é o timeline que ele vai usar para aquele processo de decisão, o que é que pode acontecer? Uma coisa muito simples, é eu estar a pressionar o cliente de tal forma em que, sem eu saber, ele só quer avançar com o processo de decisão, vamos imaginar, no segundo trimestre de 2025, e eu pressiono tanto, chateio tanto, que ele farta-se de mim e abandona-me. Porquê? Pá, porque eu estou aqui até ao fim do ano a chatear, a questionar, e ele chega a uma certa altura e diz assim: "Pá, já estou farto deste ano." Então, aquilo que é importante é, na qualificação, eu perceber exatamente isto. Ok? Olha, é avançar, quando é que vocês pretendem colocar em ação este projeto, por exemplo? Depois, temos que fazer aqui uma coisa que é o quê? Identificar a dor. Ok? Porque é que o cliente aceitou reunir-se comigo, que dor pretende resolver. E por fim, percebermos aqui uma coisa que é o quê? É percebermos se nós dentro da empresa temos um defensor. Quem é o defensor da empresa? Não interpretem isto como amigo, como a cunha, nada disso. Dentro dos vários departamentos, há de haver alguém que vai valorizar mais o meu serviço ou o meu produto do que outras pessoas. E aquilo que eu tenho que perceber é quem é essa pessoa e o que é que ela valoriza. E perceber o que é que as outras pessoas não estão a valorizar dentro daquilo que eu estou a oferecer. Para quê? Para eu perceber como é que eu hei de ajustar o meu discurso e como é que eu hei de ajustar a minha proposta de forma a poder, então, eu angariar o maior número de defensores possíveis. Vocês dois estão muito calados, eu estou aqui sozinho, sem nenhum convidado. Eu gostaria, por favor, se tivessem alguma questão, alguma dúvida, que pudessem colocar. Entretanto, vamos então avançar. Eu tenho-vos falado daquilo que são as ferramentas de qualificação e vamos então para a quarta ferramenta de qualificação. Uma ferramenta que eu gosto muito e esta é uma ferramenta que eu mais uso. Ok? E é a ferramenta Wolf. E o que é esta ferramenta Wolf? Temos então o W, ok? E o W é o window. Ou seja, o que é que aqui acontece? Nós muitas vezes mandamos e-mails frios, fazemos chamadas frias, mandamos mensagens frias, e aquilo que é importante é nós, de alguma forma, fazermos uma coisa que é percebermos se a janela de compra está aberta ou se não está, quando é que poderá ser o interesse. Voltemos ao meu passado, quando eu estava no seguro de crédito. Eu não sabia, quando contactava, por vezes não sabia se as empresas já tinham ou não tinham seguro de crédito. Então aquilo que eu de alguma forma fazia era contactava e diziam muitas vezes, olha, já trabalhamos com a concorrência. Ok, quando é que renova o contrato? Olha, renovo em junho. Ok, então diga-me uma coisa, poderei contactar em março? Ok, então aquilo que nós devemos fazer é, muito bem, naquele momento não está interessado, naquele momento não é o momento certo, ok, mas faça-me um favor. Diga-me quando é que poderá ser o momento certo ou quando é que poderá estar interessado. A seguir temos uma coisa que é o O, e o O é a oportunidade. E o que é isto da oportunidade? Ok, quer perceber o que é? Se a oportunidade de negócio que ele tem, se é dentro do meu ticket médio, abaixo, acima, se é uma oportunidade para concretizar a curto prazo, se é uma oportunidade para concretizar a longo prazo. Dizem-me assim, oh, Eduardo, eu já trabalho com a concorrência. Então aquilo que eu vou ter que avaliar é a lealdade. Qual a lealdade
que eles têm perante a concorrência. Estão fidelizados à concorrência ou não? Quanto é que poderá custar a mudança para trabalharem connosco? Vamos agora ao EFA, e o EFA, mais uma vez, é o FIT, ou seja, a necessidade do cliente encaixa-se com o produto ou serviço que eu estou a apresentar. E por fim, temos o engagement. Eu tenho aí, nessa palavra, não há uma palavra assim muito específica para a tradução direta do engagement, okay? Mas aqui, no fundo, basicamente o objetivo é eu perceber quais são os tomadores que eu vou ter que influenciar. Ok? Portanto, temos aqui mais uma ferramenta. Esta ferramenta, tal como eu vos estava a partilhar inicialmente, é daquelas que eu neste momento mais uso e que eu acho que nos permite ficar logo com uma ideia de quais devem ser os passos que nós devemos tomar a seguir ou se devemos continuar ou não devemos continuar com esse trabalho de investimento de tempo. Agora, há aqui um ponto que por vezes existe, que é o quê? Eu tenho-vos falado da importância de qualificar, mas também é importante fazermos um trabalho sério, sobre as ferramentas para desqualificar. E o que é que significa isto? Muitas vezes, nós quando estamos em determinadas reuniões, okay, aquelas reuniões prolongadas, longas, e que parece que não saímos do sítio, não é? Estamos ali a derrapar pneus, conforme eu costumo dizer, e fazermos estas perguntas, que é, afinal, há ou não há alguma oportunidade? Posso ou não posso ser competitivo nesta oportunidade de negócio que eu tenho? Tenho ou não tenho condições para ganhar este negócio? Porque se calhar não tenho. E não vale a pena estar-me a enganar a mim, nem estar a enganar o potencial cliente. E, depois de eu fazer-me estas perguntas todas, fazer a última pergunta que é, ok, avaliando tudo, vale a pena eu ganhar este negócio? É algo que a mim me interessa? Porquê? Porque há determinados negócios que por vezes nos aparecem em que é importante nós termos a capacidade de dizer não. E atenção, muitas vezes não tem a ver com a liquidez que pode ser gerada ou não daquele negócio. Muitas vezes tem até a ver se é um caminho que nós queremos enverdar ou não. Portanto, aquelas são as ferramentas para qualificar, que nós vimos, então, BANT, PEG, MEDIC, WOLF, e estas são as perguntas que eu aconselho sempre no fim para eu perceber se faz sentido ou não desqualificar mediante a primeira análise que nós fizemos. Agora, volto a insistir neste ponto. E este ponto tem a ver com aquele primeiro slide que nós fizemos no início. Qual é este primeiro slide? Deixa-me então voltar aqui ao ponto inicial. Este primeiro slide é aquela que é a descrição do processo comercial. E reparem uma coisa, nós não podemos de todo, esperar que eu vou contactar empresas, ou seja, fazer prospecção, e a seguir eu vou ter o fecho. Isso não existe numa venda complexa. Ok? Aquilo que eu sei é o que é. Eu vou ter que percorrer todas estas etapas para aumentar a taxa de sucesso. Então, aquilo que eu vos proponho é exatamente isto. Eu acredito, olhando para todas estas etapas, que a qualificação é aquela que os vendedores e as empresas mais negligenciam, mais ignoram. Depois, temos alguns vendedores que por vezes também ignoram a identificação de necessidades, mas aí já estamos a falar numa percentagem menor. Portanto, a minha recomendação é, se vocês querem fechar, têm que qualificar. Daí o título hoje do episódio ser qualificar para fechar. Exatamente por isto. Ou seja, para eu também poder afinar, aprimorar melhor aquela que é a proposta que eu posso vir a apresentar ao meu cliente
bem como ajustar o estilo de comunicação que eu devo utilizar com o meu cliente. Vocês estão abertos para colocar as vossas questões. Hoje, como estou sem nenhum convidado, o episódio acaba por ser um pouco mais curto, ok? Mas digamos que temos aqui, vamos aqui dizer, a oportunidade de vocês poderem apresentar as vossas questões. Eu quero agradecer a vocês que estão desse lado a participar de uma forma ativa e que estão a ver o episódio em direto. Quero agradecer em particular à Marta Baceló, aqui o seu comentário. Muito obrigado, Marta. A Marta, que tem uma empresa que faz um trabalho importante com o Cardup, aconselho vivamente toda a gente a ir analisar e pesquisar o produto da Marta. E, entretanto, gostaria então de saber se tem alguma dúvida, alguma questão que eu vos possa ajudar a responder sobre os pontos que acabamos de ver. Sendo assim, e uma vez que não foram colocadas quaisquer questões, eu acredito então que o conteúdo tenha sido claro para toda a gente. Contudo, se vocês mais tarde gostarem de esclarecer alguma questão, pá, por favor, não hesitem em contactar-me por mensagem direta no LinkedIn ou em utilizarem o e-mail ou então a própria página de internet treinadordevendas.com. Sendo assim, olhem, muito obrigado e até à próxima. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco!